Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Amado Espírito Santo, nós consagramos a Ti o dia de hoje, consagramos a nossa vida, a nossa família, consagramos, ó Deus, os desafios que temos essa semana e pedimos força, pedimos prosperidade, pedimos as bênçãos do Senhor cobrindo a nossa vida, que o Senhor nos abra caminhos, que o Senhor trabalhe nas coisas que não conseguimos resolver e oramos para que todo o Teu plano em favor de nós, da nossa casa, venha se cumprir. Entregamos tudo nas Tuas mãos e declaramos, ó Deus, a nossa dependência total e completa de Ti. Sem o Senhor não somos nada. Precisamos de Ti. Declaramos a nossa dependência total do Senhor. O Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que nos protege. E sabemos, ó Deus, que seremos cuidados e guiados por Ti e pela Tua poderosa mão. No nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, pedindo que cada pessoa que está entrando aqui nessa oração e aquelas que vão entrar durante o dia sejam visitadas de uma forma sobrenatural. Doce e amado Espírito Santo, que o Senhor possa liberar do Teu favor sobre nós. Que o Senhor possa falar conosco. Queremos ouvir a Tua doce voz, amado Espírito Santo. Queremos a Tua condução, queremos o Teu cuidado em nossa vida. Essa pessoa, Pai, que está aí orando, está pedindo ao Senhor uma revelação, está pedindo uma direção, está pedindo que o Senhor a pegue pela mão e a conduza pelo caminho que o Senhor tem para ela. Senhor, nós te pedimos, faça isso com ela e também faça comigo. Em o nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos, ó Deus, a importância, a necessidade, a nossa dependência que precisamos ter do Espírito Santo de Deus, nosso amado Espírito Santo, o doce, amado Espírito Santo. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, libera do Teu favor sobre as nossas vidas. Libera do Teu cuidado, Senhor, sobre as nossas vidas. E nós oramos agora para que o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo comece a tocar na vida de cada pessoa que está clamando, está pedindo justiça, está pedindo cura, está pedindo libertação. No nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que todo tipo de operação maligna contra a tua vida cesse, seja quebrado no poder de Jesus Cristo. Nós dizemos a doença, nós dizemos as dores no corpo, nós dizemos a todo mal, renda-se. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Renda-se. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que a mão poderosa do Senhor venha sobre ti. Que a mão poderosa do Senhor venha sobre a tua casa. Que o Senhor te conduza, que o Senhor te guie, que o Senhor te direcione. Nós oramos em nome de Jesus, para que haja uma liberação sobrenatural agora sobre a vida de cada filho e filha do Senhor. Meu Deus, que seja quebrada agora a influência das trevas sobre os filhos, sobre o casamento, sobre a empresa, e declaramos a vida de Deus, o sangue de Jesus. Senhor, cubra cada área da nossa vida com o sangue precioso do nosso amado Jesus. Cubra com o Teu sangue a nossa vida. Em o nome de Jesus, nós clamamos o poder do sangue de Jesus, cobrindo a nossa vida, cobrindo cada área da nossa vida e nos guiando ao Teu propósito. Em o nome de Jesus Cristo. E queremos declarar, Pai, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade
que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Pai, nós pedimos ao Senhor perdão por todos os nossos pecados e falhas. Ajuda-nos na nossa limitação e que agora, Pai, haja uma intervenção do céu na vida dessa pessoa. Haja uma intervenção do céu na sua casa, haja uma intervenção do céu na sua família, haja uma intervenção do céu na sua saúde. Oramos em o nome poderoso de Jesus Cristo, para que haja um liberar sobrenatural do céu sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder agora. Oramos em nome de Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus e te pedimos, toca, Pai. Toca nos teus filhos e filhas com o teu poder. Toca nos teus filhos e filhas com a tua graça, que a glória de Deus toque nessa vida, que a glória de Deus encha o lugar que essa pessoa está. No nome de Jesus. E nós dizemos a toda doença, dizemos a toda dor, renda-se agora ao nome poderoso de Jesus Cristo. Oramos por uma cura total, oramos por uma cura completa no corpo físico dessa pessoa. E dizemos agora a todo câncer, dizemos a toda alergia, dizemos a todo tipo de infecção, inflamação, dores nos joelhos, nas pernas, dores, Pai, na coluna, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos agora e declaramos saúde, o Deus do impossível. O Deus do impossível, oramos agora para que o impossível seja liberado sobre a vida dessa pessoa. Oramos por milagres, por múltiplos milagres. Oramos por uma operação do céu, uma operação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus te envolva, que o poder de Deus te toque, e aonde houver escuridão, aonde houver trevas, aonde houver uma influência do mal, seja agora quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, meu Pai. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Começamos a nossa semana com muita oração. Começamos a nossa semana crendo no poder de Deus e no agir do Espírito Santo. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a sua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande essa oração para muitas pessoas. Eu quero pedir a você que está aqui nessa oração, deixa a tua curtida e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Já deixa a tua curtida aqui também, para que o YouTube entenda que você se agrada e ele pode mandar para outras pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Então, mande essa oração para outras pessoas, porque Deus vai operar tremendamente aonde essa oração chegar. Amém? Eu creio no poder do sangue de Jesus. Eu creio nisso. E o Senhor está visitando uma mulher chamada Isabel Lopes. Deus está te visitando agora, Isabel. O Senhor está quebrando correntes aí na tua vida. Coisas que não deixavam você sair, sabe, de uma limitação. O Senhor está rompendo agora cadeias, amarras espirituais na tua vida. Receba um renovo de Deus também e não pare de tentar. Tem coisas que você tentou e você acabou desistindo porque você chegou só até um certo ponto e retrocedeu, mas agora o Senhor está quebrando correntes aí na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa de sobrenome Cunha que faz aniversário dia 17. Deus está visitando a tua vida. Você de sobrenome Cunha que faz aniversário dia 17. No nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre a tua vida. As coisas não serão iguais. Muita coisa está sendo feita nova por Deus. E enquanto você espera, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em teu favor.
Amém? Não desista. Não desista do que Deus tem preparado para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra para a vida do Mateus e também a vida da Larissa, que estão aí me escutando. Deus está visitando a casa de vocês. E Deus está visitando com promessa do alto. Tem promessa do alto chegando na casa de vocês. Tem um novo tempo que Deus está estabelecendo sobre a vida e sobre o ministério de vocês. No nome de Jesus Cristo. Eu vejo também muita revelação chegando, muitas coisas novas que Deus está abrindo, que Deus está fazendo. Aleluia! Receba dessa graça, receba desse favor do alto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E você que está aqui junto comigo, ao vivo, nessa oração, é importante você pegar essa instrução do dia de hoje. Amém? É muito importante você pegar essa instrução porque há um trabalhar de Deus aqui, há um trabalhar do Espírito Santo aqui. Eu quero falar um pouco hoje sobre as promessas que atrasam porque você tem falado demais. Eu vou repetir. Promessas que atrasam porque falamos demais. Tem muitas promessas que podem estar travadas no mundo espiritual porque temos falado demais. A Bíblia diz que aquele que não tropeça em palavras, tal varão é perfeito. Nós não podemos cobrar das pessoas uma perfeição na palavra. Não podemos, porque todos nós tropeçamos. Falamos demais, falamos de menos. Muitas vezes falamos fora do tempo. Às vezes somos agressivos com palavras, somos injustos com as pessoas. Acabamos, muitas vezes, deixando com que a ira tome conta de nós, a raiva, a injustiça, e entramos num terreno muito perigoso, que é de atrasar as promessas que Deus tem na nossa vida. É exatamente o que você está ouvindo. Tem promessas que atrasam por falar demais. Você fala demais e você tem promessas na sua vida que acabam sendo retidas porque você não aprendeu a falar ainda. E eu quero levar você a essa compreensão hoje. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele passa por sábio. Até o tolo. Quanto mais o justo. O que o justo, ao saber falar, para onde Deus o leva? O que Deus faz na vida daquele que sabe colocar uma trava na sua língua? Que escolhe as palavras antes de falar. E mesmo que você tenha anos de fé, mesmo que você já tenha uma caminhada com Deus, você tropeça em palavras porque você não é perfeito e nunca será. Mas o que acontece é que nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos. E quando tropeçarmos em palavras, devemos ter um arrependimento muito, muito profundo, muito genuíno, para não voltar a cair no mesmo erro. A saber que as palavras ferem as pessoas, as palavras machucam as pessoas. E quando você machucar alguém, você tem que se arrepender profundamente para que você não volte a fazer aquilo, para que você não volte a falar daquele jeito. Entenda, Deus não quer que você fale. Deus não quer que você fale de qualquer jeito. Deus quer que você fale como Jesus iria falar. Assim como Jesus. E eu sei que isso não é fácil e é um padrão assim altíssimo, mas a gente tem que começar a se corrigir. Devemos aprender, a falar na hora certa. Até naquilo que a gente posta, a gente tem que cuidar para não estar ferindo ninguém, para não estar dando indireta para ninguém. Tem coisas que não são necessárias. Você, falar ou você, de alguma maneira, gesticular. Se você ofende uma pessoa, a Bíblia diz que essa pessoa vai resistir mais do que uma fortaleza. Ou seja, você não vai instruir ela falando errado. Você não vai corrigi-la falando de uma forma tola. Não, você vai corrigi-la em amor. É em amor que as coisas mudam. Então, o silêncio é um poder espiritual. Há momentos que a atitude mais ungida e poderosa que você pode ter é não dizer absolutamente nada. As maiores revelações do céu não vêm para os barulhentos,
mas para aqueles que sabem se calar. Aqueles que aprenderam a ficar quietos. Aprenderam, sabe, a baixar a cabeça e a dizer: Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas, eu não vou pecar com os meus lábios, eu não vou agredir ninguém, eu não vou machucar ninguém com as minhas palavras. Eu entendi que o silêncio, ele não é fraqueza, o silêncio é a estratégia de Deus na nossa vida. Muitos estão perdendo bênçãos e até atrasando promessas, porque falam demais. Você falar mal das pessoas, você falar de um episódio que já aconteceu, você está pecando. Porque, sabe, nossa língua, ela deve estar convertida. A nossa língua deve se dobrar ao Espírito Santo. Então tem coisas que o Espírito de Deus não quer que você fale. Eu sei que às vezes é mais fácil criticar, é mais fácil falar de alguém, é mais fácil, sabe, de alguma maneira se justificar. Mas Deus não quer isso. Então, há momentos que é melhor você ficar quieto mesmo, se calar. Tem assuntos que Deus não quer mais que eu fale. Eu entendi isso. Tem assuntos que Deus não quer mais que eu fale. Tem situações do passado que Deus não quer que eu me meta, que Deus não quer que eu fale. Deus quer que eu fique quieto. E é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que obedecer o Espírito Santo. A Bíblia diz em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Em vez de eu ficar reclamando das coisas que não dão certo na minha vida, em vez de eu ficar reclamando daquilo que ainda não chegou ou daquilo que ainda eu não consegui, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que louvar a Ele. Eu não devo abrir a minha boca para amaldiçoar, para reclamar. Eu não posso viver em murmuração. Eu tenho que viver em louvor. Deus não quer que eu viva em murmuração, Deus quer que eu viva em louvor. Há pessoas que vão sempre, sabe, como eu digo, lamber o passado. Por quê? Porque elas vão lembrar das feridas, das machucaduras que fizeram contra ela. E há coisas que a gente não pode ficar lembrando, a gente tem que seguir em frente. Então eu tenho que cuidar daquilo que eu falo. Eu tenho que cuidar daquilo que eu quero declarar. Porque a maneira como eu falo pode mostrar um coração ferido, pode mostrar um coração machucado, e aí sim eu abro a porta para o inferno agir. Então eu tenho que ter cuidado com tudo que eu falo e da maneira como eu falo do passado. Eu tenho que ter cuidado, porque às vezes relatando alguma coisa do passado, eu posso estar ferindo pessoas. Então eu não irei falar. Eu não posso usar a minha língua para ferir ninguém. Eu tenho que usar a minha língua para louvar a Deus, eu tenho que usar a minha língua para edificar pessoas, eu tenho que usar a minha língua para ser uma bênção na vida de alguém e não ser um atrapalho. Eu não posso usar a minha língua para difamar as pessoas. Eu não posso usar a minha língua, sabe, para tirar o crédito das pessoas. E às vezes nós erramos porque não falamos da maneira certa. Não falamos, sabe, com honra, não falamos com nobreza, falamos de forma negativa. E que Deus nos perdoe por toda vez que nós tropeçamos em nossas palavras. Que Deus nos perdoe por toda vez que nós não usamos a nossa língua como um instrumento de justiça, mas usamos a nossa língua como um instrumento de punição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Existe um perigo de nós falarmos também antes do tempo. Em Lucas 1:20, a Bíblia nos fala da revelação que Zacarias teve e que ele ficou mudo por incredulidade. Mas ele também ficou mudo porque ele precisava se calar. Ele precisava se calar e acreditar na promessa divina. Por isso eu aprendo uma coisa: quer não sabotar o seu próprio milagre? Aprenda a ficar quieto. Não exponha tudo, não discuta com insensatos. A Bíblia diz, Mateus 7,6, não lanceis pérolas aos porcos. Ou seja, para de gastar saliva com pessoas que, sabe, não vai contribuir para nada o que você vai falar. Tem gente que você quer até argumentar com elas, mas se você argumentar, você vai perder a sua razão. Então Deus não quer que você perca seu tempo, é melhor você se calar. Eu aprendi uma coisa, discirna quando falar e quando calar.
Davi falou com coragem contra Golias, mas ficou em silêncio diante de Saul. Nem toda batalha precisa da nossa voz, algumas precisam só do nosso silêncio. E compreender isso é sabedoria. Tem gente que vive muito tempo aqui nessa terra, 50 anos, 70 anos, 80 anos, e nunca aprende que há tempos de ficar calado. Há tempos de ficar calado, há tempos, sabe, de louvar a Deus, há tempos de não querer dar nem a opinião, porque até para dar a nossa opinião, tem que dar a opinião com sabedoria, tem que dar a opinião com discernimento, tem que dar a opinião até com direção de Deus, senão você acaba até atrapalhando. Eu já aprendi uma coisa, às vezes até o nosso conselho atrapalha porque ele vem fora de hora. Então, quando falarmos, temos que balizar as nossas palavras, elas têm que serem balanceadas, palavras balanceadas, têm que sair da nossa boca. E mais, você tem que entender a maneira como você fala das pessoas ao teu redor, a maneira como você fala do teu passado, pode abrir promessas ou pode travar promessas de Deus. Então eu preciso ter cuidado, eu preciso escolher as palavras quando eu falo de pessoas, quando eu falo do passado, quando eu falo de quem está próximo de mim, porque eu posso travar o meu destino, eu posso travar o destino da minha casa pelas palavras da minha boca. Deus testa a sua língua antes de te exaltar. Isso é bíblico, eu vou mostrar para você. A Bíblia diz em Mateus 5,37, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Será que você consegue permanecer calmo diante das críticas? Ou você já sai desferindo, sabe, golpes, porque você está recebendo golpe? Você consegue permanecer em silêncio diante dos teus inimigos? A Bíblia diz que como cordeiro mudo ele foi levado ao matador. E quem é que é o nosso exemplo? Eu acho interessante que às vezes, sabe, as pessoas têm Jesus como exemplo em tantas coisas, mas não têm o exemplo de Jesus na maneira como ele usava as palavras. Ele poderia, sabe, se defender diante dos seus acusadores, ele poderia rebater, ele poderia fazer muitas coisas, mas ele escolheu não fazer. Ele escolheu não fazer. E sabe por quê? Porque ninguém foi tão sábio como Jesus. Ninguém é tão sábio como Jesus. Calar-se é sabedoria e é vitória. Talvez você diga assim, não, mas eu tenho que me defender. Não, você não tem que se defender. Você tem que aprender a se calar. Você tem que aprender a se calar e um detalhe, não se calar por um momento, aprender a se calar e realmente entregar aquele assunto nas mãos de Deus, deixar Deus trabalhar. Eu aprendi uma coisa, que eu não tenho que entregar a Deus só orações, eu tenho que entregar a Deus também aquilo que eu tenho vontade de falar. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido, entregar a Deus aquilo que eu tenho vontade de falar. Eu tenho que entregar a Deus e realmente colocar nas mãos de Deus e não tirar isso mais. Até não tenho nem interesse de pegar essas palavras, porque eu sei que quando Deus nos manda nos calar, Ele está trabalhando em algo. Ou seja, é como se Deus fosse fazer alguma coisa por mim. Eu não vou precisar fazer, Ele vai fazer por mim. Sabe, Ele vai trabalhar em meu favor, Ele vai agir em meu favor. Glória a Deus. Amém? Escreve aqui nos comentários a palavra o silêncio é poderoso. Escreve aí, o silêncio é poderoso. Eu deixo essa palavra ao teu coração. À noite, na oração da noite eu continuo, tá? Eu quero lhe convidar nesse domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma grande reunião. E se você puder assistir essa palavra, vai ser algo muito profético, muito forte que Deus colocou no meu coração para liberar. Eu gostaria que você estivesse hoje ao vivo com a gente, às 9 horas da manhã. Vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Amém? Vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Eu quero pedir a cada pessoa que entrou aqui nessa oração, cada pessoa que entrou aqui, deixa sua curtida aqui nesse vídeo e me ajuda a compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas. Amém? Manda aí para pelo menos 10. Você que recebeu essa palavra, você que entende que eu estou aqui por um propósito de Deus. Amém? Eu estou aqui por um propósito de Deus. Você que entende isso, sabe que eu tenho sido bênção na tua vida. Abençoe a vida de outras pessoas. Porque
Essa é a missão que Deus me deu. Me ajude na minha missão. Eu sei que Deus vai te abençoar se você me ajudar na minha missão. Então pega o link aí, compartilha, manda para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te abençoar agora. Amém? Eu quero te abençoar. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa. E às 9 da manhã vai começar a reunião. Não perca. Tá? Vai ser incrível, online, você vai poder assistir de qualquer lugar do Brasil, do mundo. Reúna a tua família para assistir esse culto, porque você vai receber ondas do poder de Deus. Amém? E mais um recado importante, Também quero pedir a você, essa semana, na quarta-feira, nós vamos ter a aula da Academia aqui no Global, às 7 horas da manhã. Você que é meu aluno na academia, se prepare, porque está vindo aí muita coisa boa para você discernir ainda melhor a voz de Deus. E você que não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Você vai ver que incrível que vai ser a partir do momento que você começar a caminhar perto da gente, certo? A academia aqui no Global é essa proximidade, a academia aqui no Global é esse tempo que a gente tem toda semana para estarmos juntos e conectados nas coisas proféticas do Senhor. Amém? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Doce e amado Espírito Santo de Deus, libera do teu favor agora sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração. Toque-a com teu poder, ó Deus, e com a tua graça. Que a unção de Deus venha sobre ela agora. No nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que a tua unção toque a vida dela. A tua unção toque a vida dela, toque-a com teu poder, amado Espírito Santo. Toque-a com a tua graça, amado Espírito Santo. No nome de Jesus, que cada pessoa que está orando aqui comigo seja visitada pelo teu poder agora. Eu oro, Espírito Santo, para que essa pessoa seja visitada agora pela glória de Deus. Tu és o Deus do impossível. E há pessoas aqui com situações impossíveis. Escreve aqui nos comentários, agora, neste momento. Apresente a Deus toda a situação impossível na tua vida, que você precisa de um milagre, que você precisa de uma intervenção. Senhor Jesus Cristo, toca com o teu poder agora. Toca com o teu poder em cada pedido de oração. Cada pedido de oração aqui, Senhor, toca com o teu poder, toca com a tua graça, amado Espírito Santo. Libera do teu poder agora e eu oro por curas extraordinárias. Eu oro por provisões extraordinárias, por grandes portas abertas, pela abundância chegando, pelo mover de Deus entrando na vida dessa pessoa, a salvação entrando nessa casa, o Senhor dando experiências sobrenaturais para essa casa, para essa família. Oramos em nome de Jesus Cristo, para que um mover sobrenatural seja liberado agora. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, toque-os. Toque-os com o teu poder, toque-os, Pai. Toca nessa família, Pai. Toca, Pai, toca com o teu poder, toca com a tua graça, que o favor do Senhor seja liberado agora. Em o nome de Jesus, libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e toque-os com a tua graça agora. Aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, que haja uma restauração total no corpo físico dessa pessoa, que ela seja restaurada agora pelo poder de Deus. Senhor, toque-a com o teu poder, toque-a com a tua graça, agora, Senhor. Agora, toque-a, Pai, no nome de Jesus, e que todo peso espiritual, todo jugo seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai. Libera do teu poder, libera do teu favor agora. E nós oramos para que essa semana seja uma semana de milagres. Todo pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários, Pai, que o impossível de Deus aconteça nessa pessoa, na casa dela. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que você consegue mandar essa oração para 10 pessoas? Amém? Desejar, eu te agradeço. Gratidão a Deus pela tua vida. Amém? Gratidão a Deus pela tua vida. Me ajude a compartilhar essa oração. Paz e prosperidade a todos e até mais. Pai, Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus,
cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos as 12 bênçãos dos Salmos 23. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, do meu Senhor, para todo o sempre. Gratidão, doce e amado Espírito Santo de Deus. Libera do teu favor, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui nessa oração. Libera da tua graça, libera do teu toque poderoso, no nome de Jesus. Oramos para que cada vida que está entrando aqui nessa oração seja visitada por ti. Toque-os, Jesus. Invocamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Sim, o nome de Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que muda histórias, aquele que transforma realidades. Cremos em Jesus, colocamos a nossa fé, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza no Espírito Santo, Ele fala. Nossa fé está nele, invocamos o seu poderoso nome agora. Eu te peço, Pai, ativa intercessores, intercessoras em todos os lugares do mundo, pessoas que estão em oração agora junto conosco. Visita eles, capacita eles, levanta eles, Pai, para esse propósito de oração. Eu quero liberar uma palavra, Pai, aquele que está em tratamento médico, tratamento para o câncer, tratamento de alergia, tratamento de tireoide e outros tratamentos, que haja agora cura, que haja milagre, que haja intervenção no nome de Jesus, que toda doença, que toda dor, que toda infecção, que toda ferida, que toda complicação renda-se a Jesus Cristo, ao nome de Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Senhor, apresentamos a Ti a nossa semana, apresentamos a Ti nossos desafios, apresentamos a Ti nossos compromissos e pedimos a Tua bênção, pedimos a provisão do Senhor, a proteção do Senhor, o direcionamento do Senhor, que o Espírito de Deus nos guie em todas as coisas. Confiamos no Espírito Santo, confiamos na condução do Espírito Santo. O Senhor Jesus é o nosso pastor e que essas 12 bênçãos dos Salmos 23 entre no caminho dessa pessoa, entre no caminho da casa dela, entre no caminho do trabalho dela, da vida profissional, dos negócios, da empresa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta a perturbação dessa pessoa, afasta a inveja, afasta a maldade, afasta, Senhor, as contrariedades, aquilo que vem, Senhor, para aborrecer essa pessoa, aquilo que vem, Senhor, para perturbar, aquilo que vem para tirá-la do foco, aquilo que vem para angustiá-la, que renda-se agora ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida de toda pessoa que está aqui nessa oração. Você vai ser abundante, você vai crescer, vai prosperar 100 vezes mais, vai frutificar no lugar que você está e você vai crescer para a glória de Deus. Você vai estender a tua tenda para coisas maiores, para o propósito de Deus, que o Senhor te revele o teu propósito, que o Senhor te revele todas as coisas, no nome de Jesus, sobre teus próximos passos, teus próximos planos, teus próximos objetivos, que você venha sonhar os sonhos de Deus, que você venha entrar num tempo de plenitude, num tempo de grande avanço, num tempo de grande conquista, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, visite a vida de cada um dos teus filhos que está em oração junto comigo agora. Visita, Pai. Visita, doce Espírito Santo, amado Espírito Santo. Visita cada pessoa. Toque-os com o teu poder. Que a unção de Deus quebre o jugo.
A unção de Deus despedace o jugo completamente, no nome de Jesus, que essa pessoa seja visitada agora, visitada pelo poder de Deus, visitada pela ação do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está visitando a casa do Estevão. Estevão, o Senhor te visita. E o Senhor me disse, está te dando uma força muito grande para romper nesse tempo. Teve momentos que você se sentiu fraco, mas o Senhor está te dando uma força além da tua força normal, para que esse seja o tempo de você não desistir e de você romper. O Senhor está te ungindo. O Senhor chamou a tua casa para um propósito específico e vai cumprir essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Eu também libero uma palavra para a casa da Simone Dias. O Senhor visita você, Simone. O Senhor visita a tua família. E o Senhor traz um alinhamento. E o Senhor também mostra que a tua casa é uma casa que o Senhor separou. Tem músicos aí na tua casa. O Senhor está visitando o teu lar. E há promessas que o Senhor vai cumprir na tua vida e na tua família. Também libera uma palavra para o Norton, para a família do Norton, para a casa do Norton. É tempo de reestruturação. O inimigo tentou abalar essa casa. Ele tentou lutar contra essa casa, para que essa casa não prevalecesse. Mas o Senhor tem promessa nessa casa, e promessa de vida, promessa de avanço. O Senhor vai conectar você, Norton, a pessoas que vão fazer a diferença na tua vida. Por isso, é tempo de você se mover. É tempo da tua casa se mover. E o Senhor também está curando a vida da tua esposa aí, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Declare eu creio aqui nos comentários. É uma pessoa que entrou aqui nessa oração também. Ela entrou com uma angústia. Entrou com uma angústia. Não dormiu bem essa noite. Acordou várias e várias vezes. E Deus manda dizer para você, confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor porque Ele está cuidando daquilo que você não consegue. Confia no Senhor. A minha oração é para que cada pessoa que está entrando aqui venha viver o que Deus tem. Venha viver o extraordinário de Deus. Venha viver o incrível do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você que anda com dor de cabeça, uma opressão, um peso na cabeça, seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, seja livre. Que o poder de Deus toque a tua vida. Amém? Aleluia. É muito bom estar com vocês aqui. Quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nessa oração. Isso ajuda muito para que o YouTube possa recomendar o vídeo para outras pessoas. Então peço a gentileza, deixa a tua curtida e que você me ajude a compartilhar essa oração com pelo menos uma pessoa. E se puder compartilhar com 10, com 100, faça isso. Amém? Seja um canal de bênção. Alguém próximo de você vai ser abençoado através dessa palavra. Deus vai falar muito conosco hoje aqui. Estamos no 8º dia do nosso propósito. No 8º dia que estamos orando no Salmos 23. E creio nas bênçãos do Senhor. Creio que Deus está agindo aqui. Amém? Você tem que entender uma coisa. Há uma luta para você não orar. Há uma guerra para você não estar na presença de Deus. Há um combate no espiritual, no reino invisível, para que você não tenha compromisso com a oração, para que você ame mais o sono, ame mais outras coisas do que estar na presença de Deus. Mas eu venho aqui liberar uma palavra. Se você se agarrar com Deus e se você colocar Deus como sua prioridade, você verá a sua vida mudar completamente. Você crê? Escreve aqui nos comentários 12 bênçãos sobre minha casa, 12 bênçãos no meu caminho. Escreve aí 12 bênçãos sobre a minha casa, 12 bênçãos no meu caminho. Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra muito poderosa com você. Eu quero falar sobre decisões valentes. Eu vou repetir. Decisões valentes. No Salmos 1, do verso 1 ao 3, a Bíblia diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quantos de vocês já tomaram uma decisão corajosa? Algo que vocês precisavam decidir. E que, sabe, não foi fácil manter aquela decisão. Bem, vocês já sentiram medo? Medo de tomar uma decisão e que dê tudo errado nessa decisão, mas que você sabia que era o certo, e então você seguiu em frente com aquela decisão. O Salmos 1, ele começa falando do homem bem-aventurado. E a primeira coisa que esse salmo nos ensina aqui é que a bênção de Deus, ela está ligada à obediência, ao que nós ouvimos, ao que recebemos, ao que permitimos entrar na nossa mente. A Bíblia diz bem-aventurado, ou seja, próspero, abençoado, bem-sucedido. É a pessoa que não anda no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Essa é uma palavra profética. E a Bíblia diz aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque os conselhos das pessoas, elas podem te abençoar, ou o conselho das pessoas pode te amaldiçoar. É exatamente isso. O conselho das pessoas pode te abençoar ou pode te amaldiçoar. E você tem que entender isso. Por isso precisamos ter muito cuidado com a voz que nós ouvimos, com a influência que recebemos e com a palavra que nós permitimos que se torne uma semente em nós. Mas o texto ele continua, no verso 2 diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E o resultado disso está no verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, você tem que entender, a Bíblia diz que o resultado de você ouvir o conselho de Deus, o conselho certo, vai te fazer prosperar. E a prosperidade aqui não está ligada ao dinheiro propriamente. Prosperidade é avançar, progredir, triunfar, ter êxito. É cumprir aquilo que Deus determinou. É cumprir o que Deus determinou. E eu compreendo algumas coisas aqui nesse texto. Na verdade, há uma riqueza. Há uma riqueza que Deus está falando conosco aqui. E eu começo aqui pelo verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, a bênção começa quando eu escolho o que ouvir. Não é ouvir a todos, é ouvir o conselho certo. Tem conselho que não vem de Deus. Eu sempre digo, conselho não é direção. E você tem que aprender a separar o que é um conselho e o que é uma direção. Tem conselhos que é para perda. Tem conselhos que vai levar você a uma vida de destruição. Nem todo conselho é bom, mesmo que venha de uma pessoa boa. Nem sempre aquele conselho é o conselho que vai te ajudar, é o conselho que vai te sustentar, é o conselho que vai ser bênção na tua vida. Entenda, o texto mostra aqui que existe conselho que destrói, existe palavra que enfraquece, existe voz que contamina a tua fé. De repente, Deus colocou algo no teu coração. E foi Deus que colocou. Mas daí você vai e se aconselha com uma pessoa. E aquela pessoa não está no mesmo espírito que você. Aquela pessoa não está na mesma direção que você, ela não está na mesma conexão que você. Daí você vai e se aconselha com ela e ela diz, olha, eu vejo que isso não é para você. E você pega aquele conselho como uma direção para a tua vida. E aí começam teus problemas, meu amigo. Sabe por quê? Porque tudo na nossa vida tem que seguir o conselho de Deus. Tudo na nossa vida tem que seguir o conselho de Deus. Por isso, a Bíblia diz que o homem bem-aventurado não anda segundo qualquer conselho. Ele não entrega o destino da sua alma à opinião de uma pessoa que não teme a Deus, ou de uma pessoa que até teme a Deus, mas está desalinhada com aquilo que Deus está falando ao teu coração. Há conselhos que nos afastam do propósito, há conselhos que nos roubam a coragem, há conselhos que nos fazem olhar para a vida pela lente do medo, da dúvida e da incredulidade. Então, a primeira lição aqui do texto é: quem quer viver a bênção de Deus
precisa vigiar as vozes que alimentam a sua mente. Sabe o que eu tenho visto? E não é, alguém me contou, né? Não, eu tenho visto que pessoas que seguem maus conselhos se dão mal. E um detalhe, você tem que cuidar muito do conselho que você recebe. Sabe por quê? Porque tem gente contaminada no coração. Já passou o tempo dela. E ela transforma conselho, sabe, em direção divina para a tua vida e não é. Você tem que ter cuidado com aquilo que você ouve. Independente de quem for, pode ser, sabe, o maior filósofo do mundo, pode ser o melhor pregador, o melhor pastor do mundo. Tudo que você ouvir como conselho, você tem que alinhar a duas coisas. Primeiro, ao que a palavra de Deus diz, certo? Porque a palavra está sempre certa, ela está acima de todo conselho, a palavra de Deus. E a segunda coisa, aquilo confirma no teu espírito, aquilo confirma dentro do teu coração, o Senhor confirma aquilo dentro de ti. Porque às vezes alguém tem um conselho, mas um conselho pela sua visão e não pela visão de Deus. E eu já vi empresas quebrarem por maus conselhos. Eu já vi famílias ruírem por maus conselhos. Eu já vi gente se desviar do propósito por maus conselhos. Você vai ter que aprender que a soma dos conselhos certos vai fazer a tua vida dar certo. A soma dos conselhos certos. Mas se você começar a seguir muito conselho errado, você vai ter problemas. E eu não falo de problemas pequenos, problemas grandes, por seguir conselhos errados. Outra coisa que eu vejo aqui no texto é que, e um detalhe, vamos lá, mais uma coisa aqui importante. Tem gente que aconselha você, mas ela não está vivendo o momento que você está vivendo. Às vezes você está vivendo um momento de crescimento que ela já viveu na vida dela. Então ela chega para você com aquela voz mansa, com aquela voz calma e diz assim, olha, eu na minha vida perdi muito tempo na minha vida trabalhando, e ela diz assim para você, não, você não precisa trabalhar tanto, você tem que desfrutar da tua família, desfrutar dos teus filhos, concordo, tem que desfrutar da família e dos filhos, só que tem um detalhe, tem estações e estações na nossa vida. Às vezes a estação que você está vivendo não é o que ela está vivendo. E eu aprendi uma coisa, tem gente que nos dá conselho para nos travar. Tá? Grava isso, porque essa é uma verdade aqui que eu aprendi, que o Senhor me ensinou. Tem conselhos que nos travam. Tem conselhos que nos travam. Tem conselhos que nos impedem de viver o que Deus tem. Porque a pessoa ela está aconselhando você pela ótica dela. Ela não está aconselhando você pelo Espírito. Ela não está aconselhando você pela visão que Deus está te dando. Ela tá te aconselhando, sabe, por aquilo que ela viveu. Né? E às vezes a estação que a pessoa está, ela está numa estação de aposentadoria. E você está numa estação de crescimento. Você está numa estação de avanço. Você está numa estação de multiplicação. São coisas completamente diferentes. E digo mais, nem todo mundo tem uma visão espiritual. Por exemplo, se Deus te der uma direção, tá? Às vezes não dá para explicar para as pessoas. Às vezes não dá para explicar para as pessoas o que Deus falou com você. Olha só, eu ontem ministrei essa palavra e quem me acompanhou no culto que a gente transmitiu, que eu ministrei aqui em Curitiba, eu falei uma coisa ali extremamente séria. Eu falei que Maria recebeu uma direção de Deus. E José recebeu uma direção de Deus. Agora, se Maria tentasse explicar para os familiares dela, olha, um anjo me visitou e o Senhor falou comigo que eu irei engravidar do Espírito Santo. Quem é que ia entender o que Maria disse? Aí depois José, né? José estava fugindo daquele relacionamento, estava indo embora, o Senhor vem, envia um anjo para falar com ele e disse, olha, o que Maria te falou é verdade. Ela não está mentindo. É um propósito meu com a terra, é algo único que eu estou fazendo. Como é que José ia explicar, né, para os familiares dele, para os parentes dele, olha, Maria está grávida, mas eu não sou o pai. Né? E eu vou casar com ela mesmo grávida. Como é que ele ia explicar isso para os seus familiares, para os seus pais, para os seus amigos, para
para os seus vizinhos. Gente, como é que José ia explicar um negócio desse? Me explica. Né? E eu tenho certeza que alguém iria aconselhar e dizer, rapaz, né, essa mulher está mentindo para ti. Tenho certeza que alguém ia dizer assim, olha, você é novo, né? Você não sabe se isso é verdade, de repente isso é coisa da sua cabeça. Ou seja, tem conselhos que não nos ajudam, tem conselhos que não estão alinhados com a palavra de Deus. Tem gente, grave isso, tem gente que te aconselha a pedir as contas do teu emprego, tá? Tem gente que te aconselha a pedir as contas do teu emprego, mas quer o teu lugar. Quer o teu lugar de chefe, quer a tua vaga, quer colocar um cunhado dele, quer colocar um amigo dele no teu lugar, né? Por quê? Porque você confia nas pessoas erradas. Quantas pessoas fizeram investimentos, sabe, terríveis, por conselhos dos outros, por conselhos errados, não consultaram a Deus, não consultaram um especialista, não viram se aquilo ali tinha um fundamento e acabaram se complicando. Acabaram se complicando feio, se complicaram feio. Então, tudo na nossa vida, a gente tem que prestar atenção sobre quem está nos aconselhando e se o conselho é direção ou é só um conselho bom. Porque nem sempre o conselho bom, o conselho, sabe, o conselho, eu posso dizer, de um bom coração, né? Até um conselho sábio, não significa que esse conselho seja uma direção de Deus para a tua vida. Amém? Conselho não é direção. Escreve aqui nos comentários, me ajuda aí. Escreve aqui nos comentários assim, conselho não é direção. Escreve aí, conselho não é direção. É importante você compreender isso. Conselho não é direção. Amém? Eu quero orar por você, certo? Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família. Escreve aí, conselho não é direção. Amém? Olha só, gente, eu vou ter um podcast hoje, tá? Um podcast incrível, onde eu senti uma necessidade de antecipar esse podcast. Ele estava marcado para sair no meu canal da Voz ali, para daqui a um mês mais ou menos. E eu senti de antecipar, porque tem muita gente que precisa ouvir esse assunto. Eu trouxe um doutor de Foz do Iguaçu. Ele tem uma das maiores clínicas de autismo, né, que ajuda pessoas com autismo. E eu senti uma necessidade de ajudar, porque aqui no meu coração, você sabe, no canal aqui eu ajudo, às vezes as pessoas ajudo as pessoas a pensar fora da caixa também, né? Agora no final de semana que passou, eu ajudei as pessoas a entender que dívida não é uma coisa boa, dei ideia para as pessoas prosperar, estou sempre tentando ajudar as pessoas, né? E agora eu vejo que tem muita família que às vezes não consegue ver um diagnóstico de autismo dentro de casa. E eu senti no meu espírito que esse podcast vai ajudar muita gente. Vai começar às 7 horas da manhã lá no meu outro canal, no canal A Voz. Gostaria que você se inscrevesse, que vocês me ajudassem a compartilhar com as famílias esse podcast. Vai ser algo incrível, vai ser algo muito especial. E gostaria que você não só participasse, mas que me ajudasse a compartilhar. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Posso orar pela tua vida? Posso te abençoar? Amém? E gratidão por quem usa o Superchat aqui, tá? Gratidão por quem é membro do canal aqui. E nessa semana, quarta-feira, às 7 horas da manhã, eu vou ter uma aula incrível na Academia Quino Global, ensinando para as pessoas que Deus fala através dos sonhos. Tá? Eu entrei num módulo novo dentro da academia, falando sobre sonhos. Cada aula está sendo especial e essa dessa semana vai ser especial. Quarta-feira, então, aula na Academia Kindle. E na quinta-feira de manhã, 7 horas da manhã, vou ter uma sala só com meus alunos da academia às 7 horas da manhã também. Vai ser incrível. Quer ser meu aluno na academia? Quer caminhar mais perto da gente? Então vai lá no meu site hoje mesmo. Se torne um aluno da Academia Quino Global. Você vai ver que vai fazer a diferença aí na tua vida e você vai compreender muito mais as coisas espirituais. Amém? Posso orar pela tua vida? E quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com outras pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar? Permita-me orar por você. Doce e amado Espírito Santo, cremos no Teu poder e no Teu agir. Senhor, eu oro agora, debaixo dessa palavra do Salmos 23. O Senhor é o nosso pastor
e de nada teremos falta. Que essa semana, Pai, não tenhamos falta de nada. Que haja provisão, que haja força, que haja ânimo, que haja alegria, que haja bênçãos para a nossa casa, bênçãos para o nosso casamento, bênção para os nossos filhos, bênçãos para a nossa saúde, bênçãos para o nosso trabalho. Oramos, Pai, para que o Senhor dê sabedoria para essa pessoa, para ela discernir, dá para ela discernimento espiritual, para ela discernir entre o bom conselho e o mau conselho. Dá sabedoria para ela discernir a perfeita vontade de Deus, o que é de Deus para ela e o que não é de Deus para ela. No nome de Jesus, Pai, eu peço, coloca a tua mão sobre a vida dela e ajude-a, Pai, a discernir a tua perfeita e plena vontade. No nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, traga um destravar, um romper na vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Eu oro por todo aquele que está doente, para que toda doença renda-se a Jesus Cristo. Inclusive mulheres que estão em tratamento para engravidar. Eu oro por um milagre na vida dessa mulher. No nome de Jesus, que ela seja curada, que a casa dela seja curada, que o milagre esteja sobre ela. Oramos também para que todas as confusões, perturbações, ataques na mente cessem. E que essa semana seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de frutificação, seja uma semana que venhamos ver a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor conosco. Jesus, invocamos teu nome e pedimos, toca-nos com o teu poder. Precisamos de ti, Paizinho, e reconhecemos a nossa dependência de ti. Toca-nos, Jesus, enche-nos da tua presença, enche-nos da tua essência, Jesus, que a tua presença esteja sobre nós e na nossa casa. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e que Deus abençoe a tua família. Amém? 9 horas da manhã vamos ter uma live especial aqui, mas eu gostaria que você me ajudasse a compartilhar esse podcast das 7 da manhã, tá? Deus conhece o nosso coração e que queremos chegar a muitas famílias que precisam de ajuda. Um abraço a todos e que Deus te abençoe. Até mais.